22 de janeiro, leitura de Provérbios 24. Estamos no mês de fevereiro com 28 dias e para lermos Provérbios dentro dos 28 dias de fevereiro, fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, dos capítulos 8 e 9 no dia 7 e no dia 28 vamos ler os capítulos 30 e 31. Provérbios em execução nos fala sobre a importância de pôr em prática aquilo que a palavra nos fala para obter os resultados esperados. Estamos usando a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, um texto mais atualizado da palavra, e Provérbios 24 nos fala primeiramente sobre a inveja. O versículo 1 fala: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Versículo 2: pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Então, os versículos 1 e 2 nos ensinam a não ter inveja de pessoas que prosperam, enriquecem e conquistam as coisas fazendo coisas erradas, praticando a corrupção, enganando outras pessoas, mentindo, trapaceando, furtando, roubando, traficando. Porque essas pessoas, cedo ou tarde, vão receber o castigo de Deus e o castigo de Deus é certo. A justiça divina, como diz o ditado popular, pode demorar, mas ela virá. Então, fuja de praticar coisas erradas com essas pessoas. Elas muitas vezes querem seduzir e convidar aqueles que são justos, honestos, a andarem pelo caminho tortuoso. Mas o que essas pessoas não contam são as prisões, as noites mal dormidas, as doenças que muitas vezes contraem em razão das coisas erradas que praticam. Versículo 3: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Versículo 4: pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, os versículos 3 e 4 falam sobre a importância de se buscar sabedoria, discernimento e conhecimento. Você constrói a sua casa com sabedoria. E quando você age com discernimento, você confirma, você consolida aquilo que você conquista. E pelo conhecimento é que você coloca abundância dentro da sua casa. Já lemos vários capítulos de Provérbios que falam sobre a importância da sabedoria, o conhecimento a respeito da gestão do tempo, gestão das finanças, administração de compra e venda, são algumas das habilidades que garantem prosperidade e realização. Provérbios capítulo 4, versículo 7, fala que adquire a sabedoria. A coisa principal é adquirir a sabedoria. Então busque aumentar o seu conhecimento a respeito do maior número de assuntos. Aumente o seu repertório. Repertório é o conjunto de assuntos a respeito dos quais você sabe falar sobre. Então procure aumentar o seu repertório, porque isso te dará mais capacidades, inteligência, discernimento para obter os resultados que você espera. Versículo 5: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Versículo 6: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Versículo 7: a sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias.
Então, aqui nesses versículos 5, 6 e 7, existe mais uma confirmação a respeito da importância da sabedoria. Aquele que tem sabedoria é poderoso, tem poder de decisão, tem força, porque tem conhecimento naquilo que fala e naquilo que faz. Quando entra em uma guerra, ele sabe como criar estratégias e aquele que vai para uma guerra, para o desafio, um desafio da vida, precisa de conselheiros. Busque conselheiros sábios que podem trazer orientação sobre o assunto que você está enfrentando. Versículo 8: Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. 9: A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Então, o versículo 8 e 9 falam para ficar longe de criação de intrigas. Fuja dos criadores de problemas. Você deve apresentar a resposta, a solução, resolver problemas. Quem consegue prosperidade é aquele que resolve problemas, não aquele que cria problemas. Versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Na Almeida Fiel, esse versículo 10 está escrito assim: Se te mostras fraco ou se te mostras frouxo no dia da batalha, quão pequena é a tua força. Diante das dificuldades da vida, você precisa firmar os seus passos, firmar as suas decisões e tomar as decisões que precisam ser tomadas, por mais difíceis que sejam. Porque se você se mostra fraco, se você se mostra frouxo no dia em que o problema bate na sua porta, então isso vai revelar que você está fraco, que você é muito fraco, que você não resolve os problemas que aparecem. Enfrente, resolva, vá avante. Se precisar de conselheiros, peça orientação para o seu pastor, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos. Busque pessoas que já passaram por situações parecidas para resolver o problema. Vá até o Google e coloque ali no buscador como resolver isso, como renegociar a dívida, como solucionar tal assunto. Escreva, leia, busque respostas. Versículo 11: Porque você ficar de braços cruzados, se lamentando, pensando, agora eu não sei como resolver, não vai resolver o problema. Então, se você se mostra fraco, frouxo no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Você não vai crescer. Versículo: E você precisa vencer os desafios, para que você possa passar de nível, para que você possa passar para novas fases da vida. Versículo 11: Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. 12: Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Os versículos 11 e 12 nos dizem: quando você pode ajudar alguém, ajude o próximo. Se você sabe que alguém está em situação de aperto financeiro e você tem condições de trazer uma resposta, uma solução, ajude essa pessoa. Se você sabe que uma pessoa precisa de uma palavra da Bíblia ou de uma oração e você tem condições de fazer isso pela pessoa, liberte essa pessoa.
se você sabe que uma pessoa está oprimida por demônios e você tem autoridade espiritual para expulsar esses demônios, expulse esses demônios. Lá em Mateus, no capítulo 17, a Bíblia conta que um homem, que era pai de um menino, pediu aos discípulos ajuda. E os discípulos tentaram ajudar aquele homem, mas não conseguiram. O menino sempre se jogava na água, se jogava no fogo, e aquele pai precisava ficar cuidando do garoto, que ora era jogado no fogo, ora era jogado na água, por influência de demônios. Ele levou o menino aos discípulos e eles não conseguiram expulsar os demônios, mas pelo menos eles tentaram ajudar aquele pai. Finalmente chegaram até Jesus e Jesus repreendeu aqueles demônios e o menino ficou liberto. Os discípulos perguntaram depois para o mestre: por que não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus disse: porque essa casta só sai com jejum e oração. Então, se você tem condições de ajudar alguém para expulsar os demônios da vida daquela pessoa, faça aquilo que está ao seu alcance, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Você pode distribuir um folheto alguns dias próximo da sua casa para que as pessoas leiam os folhetos e recebam a salvação. Outro dia distribuí um folheto com uma mensagem chamada Pegadas na Areia. Essa mensagem, Pegadas na Areia, fala a respeito de uma pessoa que estava caminhando pela areia em uma praia e ela viu que durante uma grande parte da sua vida ela via a pegada de duas pessoas. E ela percebeu que nos momentos mais difíceis da vida só havia uma pegada, a marca de uma pegada. Então aquela pessoa se entristeceu e foi conversar com Jesus. E no sonho que essa pessoa teve, ela disse: o Senhor me deixou sozinho justamente nas horas mais difíceis da minha vida. E Jesus disse: não foi isso que aconteceu. Nos momentos mais difíceis, aquelas pegadas são as minhas, porque eu carreguei você no colo. E essa mensagem, que se chama Pegadas na Areia, foi distribuída na rua um dia. E no dia seguinte, quando estava passando próximo da igreja, uma pessoa me abordou e disse: aquela mensagem, Pegadas na Areia, trouxe para mim alegria, porque eu estou passando por uma situação difícil, mas ali eu pude lembrar que Deus está comigo, me carregando no colo dele. Então, você pode pegar um folheto e distribuir nas ruas próximas da sua casa, próximas da sua igreja, e com uma palavra, um simples folheto, você salva uma pessoa da morte. O versículo 12 fala: se você fecha os seus olhos e fala, eu não sabia disso. Por acaso Deus não sabe quais os talentos, quais as habilidades, o que você pode fazer e que você não fez? E Ele vai retribuir você de acordo com aquilo que você faz. Versículo 13: coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Versículo 14: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar. Certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, os versículos 13 e 14 falam
o versículo 13, quando ele fala assim: coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar, esse versículo 13 está falando: desfrute da vida. Não fique o tempo todo preocupado, o tempo todo ansioso, o tempo todo focando nos seus problemas. Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. O versículo 13 está dizendo: faça coisas que são agradáveis também, para que você se alegre nessa vida. Não fique carregado de angústias, aflições e preocupações. Agora, esse coma mel é: faça coisas boas que estão de acordo com as Escrituras, porque o pecado, aquilo que muitas vezes agrada a sua carne, agrada a sua alma, mas que vai contra as Escrituras, isso não é bom. Isso é entregar-se ao pecado. E aquele que se entrega aos caminhos do erro, tendo prazer em fazer as coisas erradas, não vai encontrar um bom caminho. Versículo 14: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, o versículo 14 fala para buscar a sabedoria. 15. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. É uma perca de tempo querer destruir, derrubar aquele que é justo. Deus está com o justo. Ele sempre vai prosperar. Ainda que ele caia muitas vezes, os 7 vezes aqui do versículo 16, não significa apenas 7. 7, na leitura bíblica, representa o número da completude. Significa certeza. Então, ainda que ele caia com certeza, ele também se levantará. 17. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Deus nos ensinou a amar os nossos inimigos e não a odiá-los. E voltando aqui no versículo 15, nos versículos 15 e 16, ainda que o justo tropece, ainda que ele caia, ele sempre vai encontrar uma nova resposta, uma nova saída. Deus o ajudará. Versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. 20. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então nós lemos os versículos 1 e 2, que falam justamente de não ter inveja dos ímpios, e essa ideia é repetida nos versículos 19 e 20. Quando uma ideia é repetida, nós entendemos o enfoque, o destaque que aquele texto está dando para aquele pensamento. Então, realmente, não é para guardar inveja daqueles que fazem as coisas erradas. Se você tiver inveja de quem faz coisas erradas, logo você pensará: vou fazer o mesmo que ele. E nisso você vai cair no caminho mau. Não é para cair no caminho mau. Deus tem o tempo certo de abençoar a sua vida. Nós lemos aqui nos versículos 15 e 16 que, ainda que o justo caia, Deus o levantará. Continue firme na justiça, não inveje quem faz coisas erradas, porque, continuando na justiça, você vai receber no tempo certo a vitória de Deus sobre você. 21. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Dissidentes são os que causam separação, os que dividem as coisas. Versículo 22. Pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Então, os versículos 21 e 22 ensinam a obedecer a Deus,
e obedecer às leis, porque fazendo as coisas certas, você não tem medo algum em relação ao que Deus pode fazer e em relação ao que a desobediência às leis pode gerar em relação a você. 23. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. 24. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. 25. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Então, esses versículos 23, 24 e 25 ensinam que quando você faz um julgamento, você deve fazer o julgamento de forma imparcial. Você deve avaliar os fatos, as circunstâncias e ver como as pessoas reagiram diante daqueles fatos. E você deve ser imparcial, verificar se a pessoa foi justa ou não. Se a pessoa foi justa, você deve abençoá-la e honrá-la. Se a pessoa foi injusta, você deve dizer a ela que ela foi injusta. Se aconteceu alguma coisa com alguém que foi injusto e essa pessoa está no seu círculo de amizades, você deve cortar essa pessoa do seu círculo de amizades. Você deve cuidar de como você lida com as pessoas que são justas e são injustas. Quem justifica aquele que é injusto diz assim: está tudo bem, não tem problema nenhum, vai sofrer as consequências disso. Continue andando com as pessoas que fazem coisas erradas e diga: está tudo bem. A pessoa faz algo errado com você e você permite que ela continue no meio da sua vida, você será destruído. Versículo 26. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Então, o versículo 26 fala: é bom quando você é honesto, verdadeiro, transparente. É como beijo nos lábios, quer dizer, isso é agradável, isso é bom. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Versículo 27 fala sobre a importância do planejamento. Tem pessoas que querem fazer as coisas que constituem uma família e elas ainda não têm estrutura emocional, elas ainda não fizeram um treinamento sobre noivos, sobre namoro. Muitas igrejas dão esses treinamentos. Procure uma igreja que dê treinamento a respeito do noivado, a respeito do namoro, a respeito do casamento, porque esses cursos valem muito a pena, porque trazem muitas informações e conhecimentos para que você entenda a importância do seu relacionamento, como estabelecer o seu relacionamento, qual o propósito do seu relacionamento e, ao contrário do que acontece no mundo, o propósito das relações é satisfazer a carne. As pessoas estão ficando como animais. Elas olham, veem a outra pessoa como se fosse um pedaço de carne. E muitos vão para a intimidade, vendo a outra pessoa como um objeto, como algo a ser usado e que depois pode ser descartado. E muitas pessoas, por não prestarem atenção, acabam sendo usadas e colocadas como se fossem lixo e depois acabam se sentindo como lixo e ficam com traumas durante muito tempo na sua vida. Outras pessoas já não têm mesmo nenhum tipo de vergonha e dizem: é isso que nós queremos. Então, essas pessoas elas não fazem planejamento a respeito da família. Quando avançam na idade, completam seus 30, 34, 35 anos, elas querem corrigir a vida. E aí elas querem uma pessoa que seja família
mas depois elas encontram dificuldades em encontrar isso e colocam muitas vezes a culpa em Deus, colocam a culpa no sexo oposto, porque não existe homem decente, não existe mulher que vale a pena. Mas o que essa pessoa fez quando era mais jovem? Então, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Fala sobre termine o seu trabalho no seu autodesenvolvimento, no seu crescimento pessoal. Termine o seu trabalho de se aperfeiçoar como pessoa, como ser humano, como alguém que tem relacionamento com Deus, como alguém que tem sabedoria, como alguém que tem uma atividade profissional com a qual tem os seus ganhos e pode garantir a sua, a sua educação, o seu plano de saúde, a sua estrutura emocional. Faça o trabalho em você mesmo, em você mesma, estudando finanças para realizar uma boa administração. Deixe pronta a sua lavoura, ou seja, deixe pronto o seu terreno, e aí depois constitua a família. 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Então esses versículos falam para não testemunhar contra o próximo e não desejar vingança. Se alguém fez mal a você, não revide da mesma forma, mas ajude essa pessoa porque essa pessoa se arrependerá e ela notará que você é diferente, que no momento em que ela precisou, você estava lá. Deus se agradará de você e é possível que você ganhe uma alma para o reino de Deus. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. 35, 31. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. 32. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. 33. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um pouco, vou cruzar os braços e descansar. 34. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, os versículos 30 a 34 nos falam que, olhando o caminho do preguiçoso, você vê que tudo fica por fazer. Se ele é dono de uma terra, a sua terra ficará com o muro de pedra e ruínas, com tudo por fazer, porque ele fica dormindo, cochilando e ele não se preocupa, não se ocupa na construção do seu terreno. Em resumo, Provérbios 24 nos ensina a fugir da inveja e a nos preparar e nos qualificar para poder receber aquilo que nós buscamos. Também nos ensina a buscar conselheiros, pessoas que são mais experientes e sábias para nos ajudar a vencer as batalhas. Ensina também que quanto mais conhecimento nós temos, mais sabedoria para resolver os desafios da vida, mais rapidamente nós saímos dessa situação. Também ensina a não guardar vingança. Quando você guarda a vingança no coração, você fica o tempo todo pensando na pessoa de quem você quer se vingar. Você se torna prisioneiro emocional dessa pessoa. Em todo tempo você vai ficar pensando nessa pessoa, querendo vingança. Perdoe a pessoa. Pense logo. Deixe essa pessoa para lá. Eu preciso seguir a minha vida. Siga essas palavras de Provérbios 24 e tenha uma vida extraordinária, porque o que Deus quer para nós é isso, que nós vivamos livres, leves, sem carregar problemas que são dos outros e sem carregar mágoas ou ressentimentos, para que estejamos leves e livres para avançar. Um grande e excelente dia com a graça e a paz do Senhor.